Glória a Deus. A paz do Senhor a todos, mais uma vez nesta tarde. Eu quero estar deixando aqui uma palavra de Deus para o seu coração. Com certeza, Deus te fortalecerá através desta palavra que nós estaremos a partir de agora transmitindo ao seu coração, a sua vida, na sua história. Então preste bastante atenção, porque eu tenho certeza que através dessa palavra o Senhor vai falar também com você. Boa tarde a todos aí que já estão conosco, os que estão entrando aí. Convide mais alguém. Tenho certeza que Deus irá falar com você de uma forma muito especial nesta tarde. Eu sou, por bondade divina, vosso amigo, irmão, Júnior Xavier, por misericórdia, exercendo a função pastoral pelo Ministério de Madureira, em Rio Brilhante. Te convido para estar conosco, nesse momento, para ouvir essa palavra que estarei deixando aos vossos corações. Êxodo capítulo 4. Êxodo capítulo de número 4, e o versículo de número 1 diz assim: Então respondeu Moisés e disse: Mas eis que não me crerão, nem ouvirão a minha voz, porque dirão: o Senhor não te apareceu. E o Senhor disse-lhe: Que é isto na tua mão? E ele disse: Uma vara. E ele lhe disse: Lança na terra. E ele a lançou na terra, e tornou-se em uma serpente, e Moisés fugia dela. O texto que nós acabamos de ler nesta tarde me faz refletir, me faz pensar muito na obra de Deus, seu chamado para a sua vida, para nossas vidas. Moisés, um homem que Deus escolheu, o vocacionou para tirar o seu povo da terra do Egito, que por 430 anos estiveram lá, sendo escravos de Faraó. Quando Moisés encontra a presença de Deus, lá no Monte Horebe, que como forma de fogo sobre um pezinho de árvore, que estava lá no deserto, sobre um pequeno arbusto, Moisés se aproxima para ver tudo aquilo, e então Deus começa a falar com Moisés. Deus começa a passar a Moisés as obras que o Senhor queria fazer através dele. Mas quando chegamos aqui no capítulo 4, o chamado começa no capítulo 3, quando nós chegamos aqui no capítulo 4, na visão de Moisés, o propósito e o chamado de Deus era tão grande que ele teve dificuldade a princípio para crer, para compreender o tamanho e a iminência do chamado de Deus. Então Moisés vai começar a dizer: Mas Senhor, não vão crer em mim, não vão acreditar que o Senhor me apareceu. Imediatamente o Senhor vê que nas mãos de Moisés tinha algo que para Moisés até então era uma simples vara. Uma vara, como é uma vara, não é? Isso aqui, algo assim simples, estava sobre as mãos de Moisés. Moisés, por muito tempo, posso imaginar, um dia ele foi, cortou aquela vara, preparou, tirou todos os galhos, e aquele bordão veio a ser uma vara simples que ele usava para tocar as ovelhas do seu sogro Jetro no deserto. Mas quando Deus encontra com Moisés, a Bíblia diz que aquela vara que está sobre as mãos de Moisés
será transformado em instrumento de milagres na vida de Moisés. Ou seja, quando Deus pergunta a Moisés: Moisés, o que você tem na sua mão? E ele vai olhar e vai dizer: uma vara, algo simples, algo aparentemente sem valor, está nas minhas mãos. Isso aqui, Deus, eu uso para tocar as ovelhas do meu sogro Jetro no deserto. Isso aqui me acompanha já há alguns meses, alguns anos. E eu te pergunto nesta tarde: o que você tem nas suas mãos que para você tem sido um simples objeto? O que você tem nas suas mãos que para você representa um simples objeto, ressequido, sem vida, sem valor? Uma pequena vara, um pequeno bordão, uma vara ressequida que não se tinha mais chance nenhuma de vida. Deus olha para aquilo e Deus diz a Moisés: Moisés, pega isso aí que está na tua mão, que para você está morto. Pega isso aí que está na tua mão, que para você é só uma vara seca, que não produz mais nada, que não produz folha, que não produz flores e que também não produz frutos. Pega esta vara que está nas tuas mãos, joga ela no chão. E a Bíblia diz que Moisés, ao lançar aquela vara no chão, a Bíblia vai dizer que aquela vara, que aparentemente era só uma vara, ela vai se transformar em uma serpente. E Moisés, a Bíblia diz, vai começar a fugir dela. Você que tem um chamado de Deus na sua vida, você que Deus colocou algo tão simples na sua mão que para você representa apenas uma vara simples, algo tão pequeno. Você que é o mais simples na casa do Senhor, você que é o mais simples na obra do Senhor, permita te dizer, aquela pequena função que você traz nas suas mãos já há alguns anos, alguns meses, assim diz o Senhor nessa tarde: não jogue fora, não coloque no chão, não desfaça das coisas simples que Deus confiou estar nas tuas mãos, porque uma vez que você coloca, joga ela fora, começa a te perseguir pelo resto da sua vida. Está na tua mão, pode ser uma vara, algo simples, mas você não sabe que aquilo que está nas suas mãos é um poderoso instrumento de milagres que o Senhor te confiou. Agora observe, essa vara que está na mão de Moisés, diz a Bíblia, vai virar em uma serpente, vai começar a perseguir Moisés, e Moisés vai fugir dela. Ei, não perca o controle do seu chamado, meu filho. Não perca o controle do seu chamado, minha filha. Tudo aquilo que Deus confiou nas tuas mãos é simples, mas cuide, não jogue fora, não entregue, porque se você coloca, vira uma serpente e começa a te perseguir. Todo lado que você vai atrás. Pequena vara, mas no chão ela vira uma serpente venenosa. O que eu estou tentando aqui te passar nessa tarde é a seriedade do teu chamado, é a seriedade do compromisso de Deus com você, né? Então não desfaça das pequenas coisas que Deus confiou você fazer. Desde o pequeno ao maior, todos são importantes na presença de Deus. Mas quando Moisés fugia dela, Deus falava: Moisés, pega esta víbora, essa serpente pela cauda. Agora me responde, quem aqui tem coragem de pegar uma serpente pela cauda? Quem tem coragem de pegar uma serpente pela cauda? Observe bem. Você pode colocar no chão, ela vira uma serpente, e Deus diz: agora pega pela cauda. Você entrega o seu ministério? Entrega. Você entrega o seu chamado? Entrega. Deus me devolve, pastor? Devolve. Claro que sim. Só que tem um detalhe: pegar a serpente pela cauda, meu amigo, você vai ter que enfrentar muita picada. Muitas picadas. Se você tem que pegar de novo pela cauda. Então, para você não precisar pegar pela cauda, não jogue no chão, não jogue fora o ministério que Deus te confiou. Tem muita gente sofrendo aí, que você de repente conhece, que sofre hoje porque jogou o seu chamado fora. Achou que estava pesado demais, jogou fora. Agora, uma serpente te persegue dentro da sua casa. Você tem coragem de pegar ela de volta pela cauda? Você tem coragem de pegar ela de volta pela cauda? Então pega, só que prepara para suportar os murmuradores.
tá bom? Prepare-se para suportar os caluniadores que vão te ferroar muito. Qual é melhor, pastor? Não jogue fora. Não desfaça da vara. Continue com ela. Agora, uma coisa interessante, biblicamente falando, que aquela vara na mão de Moisés foi um instrumento de milagres poderosos. Aquela vara na mão de Moisés, que era uma simples vara, ela foi a chave que tocou nas águas do Mar Vermelho para libertar Israel, para Israel atravessar. Aquilo que hoje pode ser tão simples nas tuas mãos é a chave que pode abrir portas, meu amigo, para você, para sua família, porque aquela vara simples na mão de Moisés, ela serviu para libertar mais de 4 milhões de pessoas da escravidão. Aquela vara nas mãos de Moisés serviu para ferir as águas do Nilo, para operar milagres lá dentro do Egito. Entenda uma coisa que Deus fez na sua vida, Ele te confiou isso aqui, te confiou uma vara, que muitas vezes você dentro da casa diz assim, mas eu sou mais pequeno, eu sou tão simples, mas você tem nas suas mãos uma vara. Faça bom uso dela. O primeiro sinal que Deus dá para Moisés é esse, mas tem um detalhe interessante. No versículo 6 do capítulo 4 de Êxodo, a Bíblia diz que Moisés vai dizer assim, mas Deus, isso não é crer no primeiro sinal. Aí o Senhor vai dizer, Moisés, pegue a sua mão e coloque no teu peito. A Bíblia diz que quando Moisés colocou a mão no seu peito, no seio, e tirou para fora, a mão de Moisés estava leprosa. Você sabe por que muitas vezes nós temos dificuldade no nosso ministério, no nosso chamado? Porque dentro do nosso coração ainda tem lepra. Então o Senhor está curando Moisés para depois o enviar. O Senhor está mostrando que nas mãos dele tem um instrumento de milagre. E o Senhor está mostrando também que para ele usar esse instrumento de milagre, ele tinha que tirar a lepra do coração. Ou seja, Moisés coloca a mão no coração. Coloca a mão no coração e apresenta diante de Deus. Quando apresenta a mão diante de Deus, ele se assusta porque a mão dele está leprosa. Aí o Senhor vai dizer, coloca de novo a mão. Ele coloca, tira de novo a mão está limpa. Ei, ministro, ministras, homens e mulheres de Deus, sabe o que o Senhor está falando nesta tarde ao nosso coração? Vamos se libertar da lepra do nosso coração, porque a pessoa que tem um coração leproso é insensível à voz de Deus. E quando se tem um coração leproso, a gente joga fora o nosso ministério. Para você não jogar fora o ministério, o cajado, a vara que Deus te confiou, precisamos nos libertar da lepra do nosso coração, precisamos nos libertar da doença, da insensibilidade do nosso coração. Oh, coisa triste, coisa terrível é quando o homem, quando a mulher não tem mais sensibilidade quanto às coisas espirituais. Mas Deus está me usando nesta tarde para profetizar na sua vida. Nesse momento, Deus, o Senhor, está liberando sobre o seu coração, sobre a sua vida, a libertação de toda a lepra, de toda a insensibilidade. Sabe por quê? Porque essa vara que Ele confiou nas tuas mãos tem história ainda lá para frente. Tem história lá para frente. Não termina aqui não, meu amigo. Não termina aqui não, meu irmão, minha irmã. Não termina aqui não. Essa vara ainda tem muita história para ela realizar, para ela fazer. Futuramente, a Bíblia diz que Arão, irmão de Moisés, vai se tornar sumo sacerdote pela ordem de Levi. E pela ordem de Levi, essa vara que estava na mão de Moisés teve que ser passada para Arão. Só que o que é interessante é que mesmo na mão de Arão, independente se ela for usada para poder abrir o mar, só que aquela vara ela nunca havia florido. Uma vara seca, ela nunca havia tido expectativa de dar flores, nunca tinha tido expectativa de dar frutos. Então Deus falou um negócio interessante com Moisés. Deus falou um negócio interessantíssimo com Moisés. Disse assim, Moisés, vamos fazer o seguinte, pega aquela vara que você passou para Arão, teu irmão, não é? Já que está sendo questionado aí a questão do chamado do teu irmão, faz o seguinte, pega aquela vara que você passou para o teu irmão Arão, coloca ela na presença de Deus, dentro do lugar santíssimo da arca, na onde está a arca. Coloca aquela vara lá,
A Bíblia diz que Moisés chamou todas as tribos de Israel, cada cabeça de cada tribo. Moisés falou assim: cada um de vocês aí traga uma vara, porque até então o ministério de Arão estava sendo questionado: será que é de Deus, será que não é? Panela, porque é irmão de Moisés. Moisés é sumo sacerdote, então esse negócio de Arão aí é panela. E Deus fala para Moisés: fala para cada um dos cabeças de Israel trazer uma vara e coloca tudo na minha presença. A vara que florir é a que eu chamei. Aí a Bíblia diz, aquela simples vara lá no capítulo 4 de Êxodo, que começou na mão de Moisés, agora está na mão de Arão. Está na mão de Arão. Está na mão de Arão. Uma vara seca, feia, sem vida, sem umidade, sem nada. Ei, aí Deus pega e fala: pega essa vara feia, pega essa vara seca, pega essa vara sem aparência, pega essa vara sem valor, pega essa vara e coloque na presença de Deus. Aí a Bíblia diz, Números capítulo 17, pegaram-se 12 varas, as 12 varas foram plantadas, aleluia, na presença de Deus, no sábado profético. Foram plantadas 11 varas na presença de Deus. A Bíblia diz que vamos pensar aqui agora. Arão vai para casa, as 11 tribos, os 11 cabeças das 11 tribos também vai para casa. Oh glória! Todo mundo vai para casa. Arão dorme. A questão no arraial era: será que o chamado de Arão é de Deus? Será que o chamado de Arão, será que não é panela porque ele é irmão de Moisés? Será? É panela? O chamado desse homem é conversa fiada, porque ele é irmão do presidente, porque ele é irmão do sumo sacerdote Moisés. Está tudo fácil. É claro, é panela. Por que não coloca nós no ministério? Mas a vara de Arão e as demais 11 varas estão lá na presença de Deus durante toda a noite. Resultado: uma vara seca, uma vara sem umidade, uma vara sem aparência, uma vara sem ramo, uma vara sem flores, uma vara sem folha e uma vara sem frutos. Plantado na areia, mas na presença de Deus. Plantado na areia do deserto, mas na presença de Deus. Plantado na areia do deserto, mas na presença de Deus. Isso aqui é importante para o teu ministério, meu amigo. Não importa no meio de quanto você está, o importante é você saber aonde você está plantado. Aonde você está plantado? Aonde que você está plantado, meu amigo? Quando o seu ministério é questionado, quando o teu chamado é questionado, você está plantado aonde mesmo? Aonde que está a tua raiz nesse deserto? Aonde que está a varinha simples que começou na mão de Moisés, sendo desacreditada, sendo desvalorizada, mas Deus usando para fazer milagre lá atrás, e agora está na tua mão? A responsabilidade foi passada para a tua mão, o cajado foi passado para a tua mão, a autoridade foi passada para a tua mão, e você fica olhando para aquilo dizendo: ai meu Deus, é apenas uma vara seca, uma vara sem valor, uma vara sem autoridade. Mas assim diz o Senhor nesta tarde ao seu coração: pegue essa vara simples, coloque ela na presença da arca, vai dormir tranquilo. Amanhã a gente vai ver no que vai dar. Amanhã a gente vai ver no que vai dar. Arão dorme durante a noite. O que vai acontecer com a vara na presença da arca? O que vai acontecer com aquela varinha no meio de mais 11 varas poderosas? Homens intelectuais, ricos, de sobrenomes ostentosos, cores dos olhos azuis e por aí vai. Mas no meio das 11 varas estava a vara de Arão. O ministério questionado até então, o ministério que estava em questão. Lá, ei, estou batendo na tecla nessa tarde, Deus está falando com você. Coloque o teu ministério, coloque a tua vida na presença de Deus e vai dormir tranquilo. Estão questionando se o seu ministério é chamado de Deus? Pegue a vara, continue colocando ela no altar,
Continue colocando ela no altar de Deus. Aleluia. A Bíblia diz que Arão vai para casa. Todo mundo vai para casa. No dia seguinte, diz a Bíblia, Números capítulo 17. No dia seguinte, diz a Bíblia, volta toda a galera lá para a porta do tabernáculo. Oh glória. 12 varas foram plantadas no dia anterior. Passaram a noite na presença de Deus. E aí? Vamos ver a diferença agora de quem serve a Deus e quem não serve a Deus. Vamos ver agora quem que está florindo no deserto e quem não está florindo no deserto. Vamos ver quem está dando folhas no deserto e quem não está dando folha no deserto. Agora na presença de Deus. É aqui que a gente vê. É aqui que a gente vê quem é e quem não é. É agora que a gente vê a realidade. É a hora que a gente tira o pano e descobre o cenário de quem é verdadeiro e quem não é. Abre-se o tabernáculo. Chegaram lá dentro do lugar santíssimo. Lá vai o sumo sacerdote e o povo está lá fora duvidando, dizendo: esse chamado de Arão e a panela, esse chamado de Arão e a conversa fiada, esse chamado de Arão aí é balela, isso aí no mínimo foi comprado. No meio de 11 varas, quando eles chegam na presença da arca, para surpresas de todos, para a surpresa de todos, oh glória a Deus. Deixa eu mostrar um negócio aqui para vocês. Para a surpresa de todos, de todos, de todos, quando eles chegam na presença da arca, se tinha lá 11 varas. Para a surpresa de todos, quando eles chegam lá no meio das 11 varas, as 11 varas, 11 varas, 11 varas, para a surpresa de todos, quando eles chegam lá, a vara da família de Levi, que representava a família de Levi, lembra da vara desacreditada? Lembra da vara seca, simples, sem aparência? Quando eles chegam lá, ela tinha brotado folhas. Nós precisamos entender que no princípio do nosso ministério, a gente vai começar dando folhas. E quem dá primeiro folhas é sinal que amanhã vai dar frutos, flores. Primeiro folhas, depois flores. É sequencial o trabalhar de Deus, não se desespere, porque o trabalhar de Deus na sua vida, meu irmão, é gradativo. Primeiro você é plantado na presença de Deus, no deserto, na presença da arca. Depois você dá folhas. Depois você dá flores. E depois você dá frutos. Então é tridimensional, é folhas, é flores, é frutos. Quem pode dizer um amém aí? Porque Deus está falando com a sua vida nesta tarde, dizendo: ei, se você está plantado na presença de Deus, pode ser uma vara ressecada simples, mas assim diz o Senhor, na presença de Deus você vai dar folhas, na presença de Deus você vai dar flores, e na presença de Deus você vai dar frutos. Na presença de Deus. Agora não espere que isso vai acontecer com você em outro lugar. Você pode ter a faculdade que for, você pode ter a faculdade que você tiver, mas se você não estiver plantado diante da arca de Deus, se você não estiver plantado diante da presença de Deus, me desculpa, você não vai passar disso aqui, ó, uma vara seca, sem resultados. Deus quer transformar você em um instrumento de milagres. Quando eles entram de manhã na presença de Deus, eles veem que aquela vara, que até quando estava na mão de Moisés, eles desconheciam a que material ela se pertencia. Mas quando ela está na presença de Deus, eles descobrem que é uma vara de amêndoas. As varas de amêndoas são simples. As varas de amêndoas são simples. Só que tem um detalhe, elas dão folhas na presença de Deus. Elas dão flores na presença de Deus. Elas dão frutos na presença de Deus. Tudo isso na presença de Deus. Agora, olha que coisa linda. Ela entrou na presença de Deus assim, uma vara, uma haste. Ela entrou na presença de Deus assim. Mas quando eles vão, preste atenção, quando eles vão, outro dia de manhã,
ela não era apenas mais uma haste, mas ela era o desenho disso aqui, ó. Ela se transformou em um candeeiro dentro do altar de Deus. Está vendo lá? 3 gomos, mais 3 gomos, mais 3 gomos de cada lado. Né? Está vendo aí? 9 frutos de cada lado. 18 no total. Mais os 4 gomos central, que está na haste central. Lembra dessa haste central? Essa haste aqui central, lembra? Essa aqui, ó, que o meu dedo é indicador. Tá vendo essa haste central? Diga amém aí, por favor. Tá vendo essa haste central? Pois é. Quando ela entrou na presença de Deus, ela era somente uma haste. Quando ela entrou na presença de Deus, ela era apenas uma haste simples. Mas na presença de Deus, ela se tornou uma haste com 6 galhos de cada lado. Tá vendo isso aqui? É isso aqui que Deus quer fazer na sua vida nesta tarde. É isso aqui que Deus quer fazer na sua vida nesta tarde. Observe aqui que há 9 gomos desse aqui, de cada lado, dessas hastes. Está vendo? 1, 2, 3 lá em cima. São 9 gomos, são 3 gomos em cada haste. São 9 de cada lado, 18 no total. Mais os 4 central que existe, são 22 frutos, dividido por 2 dá 11. O que eu quero dizer com isso? Que do seu ministério, o Senhor vai afastar todo traidor. Porque o número 12 não estava. O número 12, se tivesse aqui, representaria Judas. Deus vai te livrar dos Judas do seu ministério, que come no teu prato, que senta na tua mesa, que divide o seu carro com você, divide o dinheiro com você, mas é um baita de um traidor. Assim diz o Senhor nesta tarde. O Senhor está limpando o teu caminho, porque Ele não vai estar no teu candeeiro. O Senhor está te dando a proteção aqui, ó. Aqui. Então você entrou como uma haste. Agora observe que a haste central ela é mais forte. Significa que Deus vai te honrar diante da maioria. Significa que Deus vai te honrar diante dos seus problemas, dos seus desafios. Significa que Deus vai te elevar e de você sairá frutos dignos para a vida eterna. Frutos dignos. Olha lá em cima, são 7 lamparinas, representando as 7 manifestações do Espírito de Deus. São 9 dons de cada lado, são 9 gomos de cada lado, representando os 9 dons do Espírito Santo. 4 gomos central, significa que você vai gerar discípulos na obra do Senhor. Significa que dentro da sua família você será um discipulador. Significa que dentro da sua casa você será um mestre do bem e da palavra. Hoje nessa tarde, quem sabe você entrou como apenas uma vara ressequida na presença de Deus. Mas observa agora no que o Senhor quer te transformar. Observe agora no que o Senhor quer fazer com você. Quer transformar você num candeeiro vivo na obra dele. Quer transformar você num candeeiro vivo na obra dele. Agora observe. Você entra com uma varinha ressequida, sem valor. Mas no dia seguinte, quando vão te ver, vão ver que você deram fruto. No dia que acharam que o seu ministério acabou, que a sua história terminou, eles vão levar um susto. Porque a coisa mais importante é quando nós passamos a noite na presença do Senhor. Coisa maravilhosa é quando nós passamos na presença do Senhor, assim como aquela varinha, aquela vara da tribo de Levi passou junto com mais 11. No outro dia virou isso aqui, uma vara de amento, um candeeiro vivo para a honra e a glória do Senhor. Quando não acreditar em você, continue acreditando em Deus que te chamou. Hoje você pode ter algo muito simples nas mãos, mas é isso aqui que Deus quer fazer de você. Deus não quer que você seja apenas uma vara ressequida na mão de Moisés ou de Arão. Deus quer que você seja um candeeiro vivo. Deus quer que você seja uma luz na escuridão. Deus quer que você gere discípulo, assim como saiu da haste central aqui, mais 6 hastes. Deus quer fazer que de você saia discípulos, não admiradores. Vou repetir, Deus quer que você seja um formador de discípulos e não formador de admiradores. Admiradores hoje estão com você, amanhã eles acham outro que vai se admirar mais do que a você. Mas tenha discípulos na sua casa, tenha discípulo na sua vida. O discípulo ele vai estar com você, ligado a você.
Lá em cima as 7 lâmpadas. Sabe por quê, querido? Deus chamou você para produzir diferença no meio das indiferenças. No meio de 11 varas, de 11 tribos de Israel, a única que mostrou ser um candeeiro foi a vara da tribo de Levi, a que pertencia a Arão, que começou na mão de Moisés, passou pela mão de Arão e agora é isso aqui, ó. É isso aqui que Deus quer fazer na sua vida. É isso aqui que Deus quer fazer no seu ministério. É isto aqui que Deus quer fazer com você. É isto aqui. Deus quer fazer com que você dê folhas. Deus quer que você dê flores. E Deus quer que você dê frutos. Está vendo aqui? Folha, flores. Está vendo os gomos no meio? Frutos. É isso que Deus quer na sua vida. É isso que Deus quer fazer com você nesta tarde. Quem sabe você tem começado desacreditado ou sendo desacreditado, mas Deus quer fazer da sua vida um candeeiro, um pezinho de amêndoa que dê fruto. Interessante que quase nenhum de nós para poder pensar que daqui saiu a cópia para o candeeiro que foi feito de ouro para ser colocado dentro do lugar santo, no tabernáculo de Moisés. Não é? É muito importante. Então receba para a sua vida nesta tarde. Não importa se você começa no ministério como uma vara seca, uma vara sem valor, desacreditado. Não importa se você começou no ministério como uma vara morta, que as pessoas olhem e medem você, porque você não sabe falar, porque você não sabe pregar, porque você não sabe tantas coisas. É desse jeito aqui que o Senhor quer deixar você. Uma haste, mas com discípulos, com folhas, com flores e com frutos. Espero que nesta tarde essa palavra tenha servido para você refletir. Espero que nesta tarde essa palavra tenha servido para você pensar. Não importa como o Senhor te chamou, o que importa é o que Ele vai fazer com você. E tudo o que Ele fazer com você, pode ter certeza que é melhor do que o melhor que você pensa, que você imagina. Amém? Uma questão interessante. Quando Deus te deixar assim, não cometa o que Moisés cometeu. Quando o Senhor fala para Moisés no capítulo 20 de Números, versículo 8, fala com a rocha, pegue a vara. Lembrando que a vara, quando sai da presença de Deus, sai assim agora, cheia de fruto. Pegue aquela vara que frutificou da minha presença, vai diante da rocha e fala com a rocha. Fala com a rocha. Moisés está virado com o povo, porque o povo estava fazendo muita raiva para ele. Ele se desequilibrou, né? Pegou agora a vara que estava cheia de flores e frutos e bateu com aquela vara na rocha. Resultado: as folhas caem, as flores caem, os frutos caem, e aí? Então nós temos que tomar muito cuidado, que quando Deus nos coloca na posição de candeeiro, temos que tomar muito cuidado para nós não ferir a rocha, para nós não bater nos outros indignamente ou irresponsavelmente, porque você pode danificar todo o que você fez lá atrás. É assim que funciona. Então cuidado, preserve o dom que há em ti, não desprezeis os ensinos da palavra, cuida de ti mesmo e da doutrina, cuida de seguir todos os preceitos e mandamentos do Senhor para a tua vida, que tu serás bem sucedido. Amém? Vamos orar nesse momento e vamos encerrar essa pequena palavra que Deus nos deu nessa tarde. Altíssimo Deus e maravilhoso Pai, aqui, Senhor, eu estou diante da tua presença nesta tarde, e orando juntamente agora com todos os que estão aí nos acompanhando por esta live, nesta tarde de terça-feira. Pai Todo-Poderoso, que essa mensagem venha falar forte aos corações de todos os que passaram nesse momento nos assistindo. Que esta tarde seja uma tarde de
que o seu povo irá gerar folhas, que irá gerar flores e que irá gerar frutos. Transforme, Senhor, esta pequena varinha ressequida e desacreditada em um candeeiro dentro da tua casa. Um candeeiro para frutificar. Um candeeiro em nome de Jesus que irá iluminar a escuridão das heresias que nascem nos dias de hoje. Abençoe essa família. Abençoe esse pai de família. Abençoe essa mãe, abençoe esse filho. Repreende, Pai, todas as enfermidades na alma nesta tarde. Repreende todas as enfermidades nesse corpo, nesse momento. Perdoe as nossas iniquidades. Perdoe, Senhor, os momentos que nós viramos as costas para o Teu santuário, irreverentemente. Perdoe as nossas fraquezas. Perdoe, Senhor, os pecados cometidos pela nossa nação. Perdoe os pecados cometidos pelos nossos irmãos. Perdoe as iniquidades dos nossos presidentes. Em nome de Jesus, eu te peço, guarda nossa casa, nossa família, nossos filhos. Guarde o nosso coração de falar palavras de baixo calão, palavras que não edificam. Guarde o teu povo, a tua igreja. Em nome de Jesus, assim te peço e te agradeço. Amém e amém. Deus abençoe. Tenham uma boa tarde na presença de Deus. Fiquem com Deus. Em nome de Jesus.